Esta é a história de uma mulher de cabelos negros como a noite e pele pálida. À primeira vista, ela poderia facilmente ser confundida com uma bela mulher, até que você nota o longo corte que vai de sua boca até as orelhas. Seu nome é Moro-san, conhecida como a mulher da boca fendida, mas ela não é inteiramente humana. Como uma lenda urbana, ela sobrevive alimentando-se do medo de suas vítimas e da força dos rumores que a cercam. Ao vê-la, qualquer um gritaria de pavor, exceto ele. Naquela manhã, quando ela se apresentou em toda a sua forma horrenda, com a boca aberta até as orelhas, ele apenas fechou calmamente o livro e lhe deu uma nota 20. Moro-san ficou desanimada e ele sugeriu que ela mudasse suas táticas, que estava sendo previsível demais. Recomendou que inovasse nos sustos para agradar seus clientes. Ofendida, ela o corrigiu dizendo que ele não era um cliente, e sim seu noivo. Seu nome é Sonokishi, um rapaz de 17 anos destinado a ser o marido de Moro-san. Apesar de sua aparência aterrorizante, Kishi permanece totalmente tranquilo. Há uma semana, Moro-san vive em sua casa, tentando de todas as formas assustá-lo, mas sem sucesso. Essa situação bizarra, um estudante do ensino médio noivo de uma criatura sobrenatural, tem origem há 40 anos quando Moro-san surgiu como fenômeno cultural no Japão da Era Showa, 1979. Por mais de 40 décadas, ela foi o terror do povo, conhecida como a rainha do folclore. Mas, nos tempos modernos, com o avanço das redes sociais, ela passou a ser vista apenas como um rumor esquecido. E é por isso que acabou se envolvendo com um cara como Kishi. Moro-san nasceu de um boato espalhado por um sacerdote. Se as pessoas pararem de acreditar nela, sua existência desaparece. Por 40 anos, ela se perguntou quantas vezes teve de morrer para continuar existindo. Para prolongar sua vida, ela firmou contratos com famílias humanas como a do Sono, que tem a tradição de casar seus herdeiros com entidades lendárias, mantendo as lendas urbanas vivas. Kishi, porém, não gosta que Moro-san fale mal da família Sono e exige respeito. Ela, por sua vez, odeia quando ele menciona casamento, lembrando que ainda não são casados e que ele é jovem demais para isso. Apesar de tudo, ela deseja apenas assustar pessoas por conta própria, ouvir seus gritos e viver do medo, sem depender de ninguém. Mas há um contrato. Se ela não conseguir assustá-lo antes que ele complete 18 anos, eles terão de se casar. Até lá, devem viver juntos como um casal temporário. Moro-san está decidida a quebrar o contrato, enquanto Kishi, curioso, pergunta por que ela resiste tanto à ideia de casamento. Ela responde que não quer um casamento político e que a união entre um humano e uma lenda sobrenatural só traria problemas. Mesmo assim, Kishi diz que gosta dela, o que a deixa sem palavras. Ele promete que até o aniversário dele vai fazê-la se apaixonar e que será um ano cheio de intrigas. Com um sorriso, ele diz: prazer em conhecê-la, mulher da boca fendida, Moro-san. Assim começa a história de uma vida de casados temporários entre um humano e uma lenda urbana. No dia seguinte, Moro-san sai para procurar um novo local para assustá-lo e encontra um galpão sombrio, o cenário perfeito. Enquanto planeja seu susto, Kishi aparece atrás dela usando uma máscara demoníaca, e ela grita de susto. Furiosa, pergunta o que ele está fazendo. Ele revela que ouviu todo o plano dela e resolveu se antecipar. Moro-san, irritada, tenta entender como ele nunca sente medo, mas Kishi apenas ri, dizendo que a ama independentemente da aparência dela, deixando-a completamente sem reação. É a primeira vez que alguém a chama de bonita. Mais tarde, ele pergunta se pode tocar seu rosto costurado. Ela permite, acreditando que não sentiria nada, já que seu corpo não é humano. Mas, ao toque de seus dedos em seus lábios, ela sente. Seu coração dispara e ela se afasta curada, acusando-o de pervertido. Com o passar dos dias, eles vão se aproximando. Kishi tenta cozinhar doces de morango para ela, mesmo cortando o dedo no processo. Ela percebe o curativo em sua mão e, preocupada, promete que da próxima vez ela vai cozinhar para ele. Mas, quando tenta, o resultado é desastroso. E até o mordomo Uda observa que os dois são iguais em tudo.
até no quanto são desastrados. Na escola, os colegas de Kishi começam a notar mudanças. Ele vai às aulas com mais frequência e parece feliz. Curioso, um amigo chamado Inukawa decide segui-lo e acaba vendo Moru-san. Confundindo-a com uma colega de escola, ele acha que Kishi finalmente tem uma namorada. Kishi, para se livrar deles, segura a mão de Moru-san e diz casualmente: "Desculpem, estamos indo às compras, somos noivos", deixando todos chocados. Mais tarde, à beira de um lago, Moru-san reflete sobre sua incapacidade de assustar Kishi. Enquanto pensa, ele aparece por trás e a assusta, fazendo ambos caírem na água. Molhados, discutem, e Kishi propõe um encontro normal como compensação. Nada de sustos. Quando ela aceita, escuta um barulho e ele corre para ajudá-la, pensando que ela se feriu. Mas o que encontra a deixa ainda mais sem graça. Faltando um maxilar, e sem se abalar, Kishi aponta o maxilar de Muko que estava em cima da cabeça dela. Eles saem do banho e ele costura o maxilar de volta no lugar. Muko insiste que só escorregou porque se apressou ao ouvir ele espirrar. Kishi, grato por sua preocupação, expressa apreço pelo carinho e pela atrapalhação dela. Apesar das palavras doces dele, Muko finge que não ouviu. De repente, um som assustador interrompe o momento. Uma sombra demoníaca surge com mãos se estendendo em direção a Muko. A sombra avisa que ouviu tudo. Todas as mentiras, segredos e más intenções viriam à tona. Ela toma a forma de um garoto, que chama Kishi de inseto desprezível, e o alerta para ficar longe de sua irmã mais velha. O garoto que faz uma entrada dramática é Mikoto, o irmão mais novo de Muko. Descobre-se que esses irmãos lendários não se viam havia bastante tempo. Mikoto agora está treinado para ser uma lenda respeitável. Fazia meio ano desde que haviam se encontrado. Ele explica que descobriu o contrato de noivado entre Moko e Koichi e não pode permitir que ela se case com o que considera uma família desprezível. Ela tenta se justificar dizendo que lhe enviou uma carta, mas como ele é um demônio, não estava atualizado. Koichi, chocado, a puxa para perto de forma protetora e pergunta quem ele é. Isso enfurece Mikoto, que grita para ele não tocar em sua irmã. Koichi declara que ela é sua esposa e que aquela é sua casa. Inicia-se uma discussão acalorada entre eles e Mikoto chega a agarrar Moko com força, quase a rasgando em pedaços. Uda chega a tempo para acalmar a situação, mas Mikoto provoca Koichi de propósito. Moko, sem perceber as intenções manipuladoras do irmão, o apresenta como a lenda do cadáver andante, com orelhas demoníacas capazes de ouvir mentiras. Koichi e Uda nunca tinham ouvido falar de Mikoto, que insiste que o noivado seja cancelado. Ele lembra de ter ouvido colegas chamando Koichi de irmão da mulher da boca cortada e, sentindo-se inferiorizado, exige que Moko volte para a casa das lendas, dizendo que a família Sono não é confiável, que todos ali são mentirosos. Mikoto conta a antiga história sussurrada entre as lendas. Humanos da família Sono enganavam lendas, firmavam contratos e usavam para os seus próprios fins. Moko, porém, afirma que isso é apenas uma velha lenda e que os tempos mudaram. Mikoto, convicto de que Koichi mente, acusa-o de enganar sua irmã. Pede a Moko que pense em alguma palavra desonesta dita por ele, mas tudo que ela consegue lembrar são as expressões sinceras de afeto e o quanto ele sempre disse que gostava dela. Mesmo com a defesa de Moko, Mikoto permanece convencido da falsidade de Koichi. Diante das acusações, Koichi fica em silêncio e, quando questionado diretamente, apenas pede desculpas breves a Moko e sai do cômodo. Mikoto, irritado, repete que Koichi é um mentiroso, deixando Moko angustiada. Será que tudo o que ele disse no banheiro era mentira? Logo ouve-se um tumulto do lado de fora. Uda entra correndo e explica que Koichi desmaiou, com febre alta. Desde criança ele era propenso a doenças e ficou mal de tanta preocupação. Moko, refletindo sobre como ele sempre tentou esconder seus problemas de saúde, decide ficar ao lado da cama dele, apesar das dúvidas. Quando Koichi acorda, fica envergonhado por ter mostrado seu lado frágil. Ele pede desculpas pelo que aconteceu e admite que parte dos rumores sobre a família Sono são verdadeiros. Algumas lendas realmente foram enganadas, mas ele garante que nos tempos atuais isso não aconteceria. Moko pergunta se ele mentiu quando disse que gostava dela. Ele garante que não. Contudo, confessa uma única mentira. Disse que nunca pensou em tocá-la antes do casamento, mas na verdade quis. Por morarem sob o mesmo teto, ele não conseguiu se conter. Moko fica chocada. Mas antes que pudesse reagir, Koichi desmaia novamente por causa da febre. Ela se desespera, esquecendo completamente da doença dele. E reflete. Se tudo o que ele disse no banheiro fosse mentira, será que Mikoto voltaria a aparecer?
No entanto, as palavras sinceras de Koichi aquecem seu coração e dissipam suas dúvidas. Mais tarde, já recuperado, Koichi está no jardim quando Mikoto aparece de novo, furioso. Ele propõe resolver tudo com um campeonato de badminton, melhor de 3 partidas. Uda será o juiz e Seiya assistirá. Ela havia sussurrado contra ele, e ele passou o resto do dia suando como um louco. Parece que a tática de susto de Viola pode ter causado mais impressão do que Myoku imaginava. Do outro lado, Viola guardava para o Makoto. Ela perguntou como tinha sido, se havia funcionado ou falhado. No dia seguinte, Miroku tenta retribuir o gesto de Koi cozinhando para ele. Ela pediu ajuda ao Uda para fazer bolinhos de arroz, e até o momento está indo muito melhor que o noivo. O que não é grande mérito, já que a última aventura culinária de Koichi terminou parecendo uma cena de filme de terror. Embora Uda praticamente tenha reservado a presença de ambos na cozinha, ele acha encantador o esforço dela. No entanto, ao ser questionado se isso significa que ela desistiu de assustar Koichi, Miroku esclarece que é mais como uma pausa. Afinal, Koichi tem exames em breve, e ela não quer perturbá-lo enquanto ele estuda. Não que ela tenha conseguido realmente assustá-lo nas outras vezes. Quando a sessão de culinária termina, Miroku agradece pela ajuda e o elogia como um excelente dono de casa. Uda, porém, corrige humildemente dizendo que não é um mordomo. Ele chegou à casa do sono como guarda-costas de Koichi, mas acabou assumindo responsabilidades domésticas adicionais pelo bem-estar do jovem mestre. Ele admite que não era bom nisso no início, e acredita à esposa o fato de ter aprendido a cozinhar. Apesar da aparência jovem, Uda surpreendentemente usa uma aliança, o que choca Miroku. Espantada, ela corre até o quarto de Koichi exclamando e perguntando se ele sabia que o guarda-costas era casado. Koichi diz que sabia. Ela então pergunta sobre a esposa dele, mas ele evita o assunto e sugere que ela pergunte diretamente a Uda. Ao notar os bolinhos de arroz, Miroku explica que eram lanches de estudo para ele, embora ele pareça mais concentrado em organizar os livros do que em estudar. Enquanto ele arruma a estante, ela percebe algumas partículas de poeira na parte de trás do cabelo dele, e distraidamente as remove sentindo a maciez dos cabelos dele entre os dedos. Ela se pergunta como o cabelo dele é tão suave, talvez por causa da dieta. Ela se lembra que o cabelo de Makoto não era assim, e estava danificado na frente. Quando percebe o que fez, recua e pede desculpas rapidamente. Ele sai correndo dizendo que vai pegar chá. Ela não percebe, mas assim que ela se afasta, Sono está um desastre, profundamente corado e agitado pela sensação das mãos dela em seu cabelo. Por causa dessa interação, Koichi tem um sonho peculiar na manhã seguinte. No sonho, uma enorme cabeça de peixe chamada Pisces aparece entre 2 versões de Miroku, uma com a boca costurada e outra com ela aberta. O peixe pergunta qual das duas se apaixonou por Koichi, e ele responde que ambas. De repente, uma Miroku o agarra por trás, enquanto a outra se aproxima. E sua cabeça começa a latejar intensamente. Ele acorda pouco antes do beijo acontecer, justamente quando Saha, a empregada, chega para acordá-lo. Um pouco abalada pelo sonho, Moku parece estar ganhando controle sobre seus poderes. Pela primeira vez em muito tempo, consegue abrir e fechar sua boca cortada sem usar os fios, embora não consiga manter isso por muito tempo. Ela fica radiante e até comenta em voz alta que não pode deixar Tui, Koichi, descobrir. Infelizmente, ele está parado na porta. Ela rapidamente se aproxima e pergunta se ele já tomou café, mas ele está atrasado para 2 provas e sai às pressas, recusando até mesmo o café da manhã, deixando Rouco surpresa. Durante os testes na escola, ele mal consegue se concentrar, sua mente está completamente tomada por pensamentos sobre Miroku. Sem perceber, ela o faz se apaixonar cada vez mais, e ele começa a se perguntar se é de propósito. Está tão distraído que nem ouve o toque do sino no fim da prova. Makoto se aproxima, percebendo o olhar distante do rapaz e pergunta se algo o preocupa. Koichi admite que antes entendia facilmente o que Moku pensava, mas agora sente que não sabe mais o que ela quer e não tem certeza de como agir. Makoto, sem entender muito bem os meandros de relacionamentos, pede para ele ligar para sua irmã e pedir conselhos. Antes que Kui possa protestar, o telefone já está chamando, e Miroku atende. Ela pergunta se pode pegar emprestadas as roupas dele por um tempo. Ao ser questionada, ela explica que estava tomando sol e acabou caindo de novo no lago, o que o faz cair na risada, aliviando a tensão. Ele confessa novamente que gosta dela, não é a primeira vez que diz isso, e Moku responde do jeito de sempre, corando e ficando toda envergonhada, o que o deixa ainda mais tranquilo. Revigorado pela conversa, ele decide ir encontrá-la e agradece a Makoto, que o segue. Mas há uma surpresa do lado de fora da sala. Inukawa, Surun e Kiyama, membros do clube de fãs de Koichi, querem saber sobre a conversa entre ele e Makoto e qual é o tipo de relação entre eles. Makoto não responde, mas acaba deixando escapar que eles jogam muito juntos.
badminton, go, etc. Ele omite o detalhe de que estão em uma competição feroz pela mão de sua irmã. Cheios de inveja, o convidam para jogar algum dia e vão embora, deixando Makoto sozinho no corredor. Enquanto ele guarda seus materiais, estranha ver Koichi aparecendo de repente e o convidando para irem juntos para casa. Dado o relacionamento distante entre eles, Makoto rapidamente percebe que há algo errado e se dá conta de que aquele não é o verdadeiro Sonozono. Ele pergunta ao impostor o que está fazendo, e o falso Koichi responde que poderia fazer a mesma pergunta. É ele quem revelou a verdade sobre a reputação da família Sonozono, mas Makoto ainda anda por aí vestindo aquele uniforme humano irritante. O impostor zomba, dizendo que Makoto parece mais humano que uma lenda, e parte para cima dele com uma faca. No dia seguinte, na escola, a turma de Koichi está fazendo o teste final do semestre, mas uma carteira está inexplicavelmente vazia. Ele não precisa pensar muito sobre a ausência de Makoto. Recebe uma ligação de um número desconhecido, que é o próprio Makoto, usando o telefone de Mary. Ele o alerta urgentemente para voltar para casa. Miroku está em perigo. Enquanto isso, em casa, Miroku ajuda Saha quando vê um velho álbum de família dos Sonozono. Ela nunca conheceu os pais dele pessoalmente, mas já havia falado com eles ao telefone, eram muito animados. Ela vê uma foto de infância de Koichi e acha adorável. Saha comenta o quanto ele a ama. Moko nota uma foto com todas as empregadas, todas usando o mesmo uniforme e penteado, e pergunta se o filho de Saha também está entre elas. Saha ignora a pergunta e vai estender roupas no andar de cima. Miroku está no pátio quando sente algo errado. O impostor espreita do lado de fora. Sem perceber que alguém está se passando por seu noivo, ela fica desconfiada ao notar a ausência do uniforme escolar. Ele se aproxima do portão dizendo Hansan voltei e pede que abra, alegando que não consegue destrancar. Enquanto isso, Makoto liga para Koichi e explica que as lendas evitam conflitos internos, mas há um grupo que ainda acredita nas antigas histórias e odeia os Sonozono. Um deles, contrário ao casamento de Koichi e Moku, está tentando machucá-la. Makoto está paralisado por algum motivo, mas promete tentar convencê-lo, pedindo a Akui que cuide da irmã. Em casa, percebendo algo errado, Miroku vai até o portão e dá um tapa sonoro no impostor. O impacto faz seu olho brilhar de forma assustadora antes que ele volte ao disfarce. O falso Koichi diz que não quer feri-la, apenas cancelar o contrato de noivado. Ele então revela toda a verdade sobre o Sonozono. Gerações atrás, enganaram e torturaram lendas, usando-as para seus próprios fins. Ele o alerta de que algo ruim pode acontecer, mas Miroku o interrompe dizendo que ele fala demais e que conhece Koichi melhor do que ele. Furioso, o impostor a ataca com uma faca, mas antes que o golpe a atinja, o verdadeiro Koichi chega, como um cavaleiro, e o impede. Ele manda o impostor sumir, e esse simplesmente desaparece. Miroku se preocupa por terem deixado o falso escapar, mas Koichi só se preocupa com o fato de ela estar bem. Ela percebe o quanto ele estava aflito, e tranquiliza dizendo que está ilesa. Eles se abraçam e ela sente o coração dele bater rápido. Saha, observando de longe, sugere que eles continuem o abraço dentro de casa. Quando entram, ela revela que o doppelganger disse era apenas metade da história. Há muito mais. Mas o que eles não sabem é que o impostor voltou e conseguiu abrir o portão, satisfeito. Ele não percebe a presença de Uda atrás dele. Quando se vira, vê os olhos do guarda e o reconhece. Uda é mais do que um simples mordomo. É revelado que Uda é na verdade uma lenda, conhecida como Kishi, a serpente negra, uma criatura capaz de transformar suas vítimas em pedra com apenas um olhar. O grupo ouve Saha narrar uma história antiga da família Sono, do século XIX, quando eles estavam no auge do poder, casando-se e usando inúmeras lendas até que as noivas começaram a desaparecer. Um rumor dizia que o responsável era o próprio Serpente Negro, nascido do sangue de Medusa, com asas negras e serpentes saindo dos cabelos. Saha conta sobre um rapaz e uma jovem moça, uma órfã adotada pela família Sono. O Serpente Negro, apesar de temido, era gentil com ela. Ele era originalmente noivo de Koutaru, o chefe da família, mas, ao descobrirem sua verdadeira identidade, anularam o noivado e o mantiveram preso, obrigando-o a transformar as futuras noivas em pedra. Ele o fazia contra a vontade, tentando proteger a garota de quem gostava.